Troca de tiros nas ruas de Jacaraípe, na Serra. Um bandido tentou roubar o carro de um policial militar. Quem presenciou a cena procurou um lugar para se esconder. Tiroteio também em Vila Velha. Bandidos de moto atiraram contra 2 rapazes. Um deles morreu ao dar entrada no hospital. A fachada de um prédio ficou destruída. Continua preso o policial que se recusou a ir embora sem colete à prova de balas. Familiares protestaram em frente ao quartel da PM. A polícia está à procura desse homem. Ele é suspeito de participar de assassinatos na Serra. Entre os crimes, a morte de um casal. Atendimento personalizado. Você vai conhecer exemplos de trabalhadores que saíram da rotina. Diante da crise, colocaram em prática a criatividade e os lucros têm crescido cada vez mais. Fim de semana violento no trânsito. 4 pessoas morreram em 2 graves acidentes. Pânico e correria logo cedo em Vila Velha. Bandidos abordaram um motociclista e mataram a vítima a tiros. A adolescente tem cabelo cortado no meio da rua. A agressora usou uma faca para cometer o crime. E os benefícios do alho: ajuda a emagrecer, reduz o colesterol e deixa tudo mais saboroso. Só que para aproveitar todos os benefícios que ele oferece, o consumo deve ser in natura. E esquentar, nem pensar. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandido tenta roubar carro, mas o dono do veículo era um policial militar. Houve troca de tiros e populares se jogaram no chão para não serem baleados. Ele havia acabado de sair de um evento religioso quando foi abordado por um assaltante que estava armado. O criminoso abriu a porta do carro com violência. Só não esperava que a vítima fosse um policial militar. Foi pro meu lado, abriu a porta, provavelmente na tentativa de me tirar do veículo, só que ele foi surpreendido pelo fato de eu ser policial militar. Houve um tiroteio nas ruas de Jacaraípe, na Serra. O soldado de 28 anos tentou se defender dos disparos. Um dos tiros do criminoso acabou acertando a lateral direita do veículo. Nisso ele virou para trás, conseguiu acertar um outro disparo no meu carro também. Mas graças a Deus não acertou ninguém. O mais importante é isso, que a família da gente está bem, né? No carro, além do policial militar, estavam a esposa dele e outras 2 pessoas da família. Todos estão bem. E no local em que aconteceu o tiroteio, as pessoas entraram em pânico. Se você olhar ali, a direção do disparo poderia ter acertado alguém tranquilamente. Foi um momento muito tenso, né? Foram muitos disparos do indivíduo. Várias pessoas que estavam passando se jogaram para debaixo de carros. Durante a tarde, o policial registrou um boletim de ocorrências. A família ficou traumatizada com a violência que sofreu. A gente é treinado para isso, a gente espera esse tipo de situação. Mas quando a nossa família está envolvida, tudo é diferente, tudo é mais intenso. Eu só agradeço a Deus porque está todo mundo bem. A polícia investiga o caso. E no fim da tarde de hoje, um tiroteio aconteceu na movimentada Avenida Hugo Musso, em Itapuã, Vila Velha. 2 pessoas foram baleadas. Testemunhas contaram à polícia que os criminosos estavam de moto e fizeram vários disparos em direção a 2 rapazes que conversavam numa calçada. Os 2 foram baleados. Em seguida, socorridos para um hospital da região. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu. Os disparos atingiram também a fachada de um prédio. A polícia fez buscas na região, mas os criminosos não foram localizados. Denúncias podem ser feitas pelo 181. E a polícia está em busca de mais um suspeito de matar um casal na Serra. As vítimas foram mortas num intervalo de 3 dias. Maurício Ramos Barcelos, de 28 anos, também é conhecido como Ceará ou Buenos Aires. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher procura por Maurício. Para a polícia, ele está envolvido na morte de Maria Elizabeth Correia. O crime aconteceu em julho deste ano, no bairro Santiago, na Serra. 3 dias antes do assassinato de Maria Elizabeth, o namorado dela também foi morto. A polícia acredita que Maurício
tem participação neste outro crime. Durante as investigações foi produzido provas técnicas de que comprovar que, que a mesma arma foi usada para o crime dos dois e também para o crime que foi vítima o José Nieto, que ocorreu em dezembro do ano passado também. Seriam 3 crimes já comprovados de autoria do Leonardo e do Maurício. O investigado Maurício esteve preso já por tráfico de drogas, né, condenado pela comarca de Guarapari, e foi solto no ano passado, no meio do ano. E, coincidentemente, naquele período, depois que ele foi solto, ocorreram vários homicídios na região de Santiago da Serra. Leonardo já está preso, já Maurício está foragido. Quem tiver informação, ligue 181. A prisão do sargento da PM que se recusou a ir para casa sem o colete à prova de balas. Familiares fizeram um protesto pedindo a soltura do militar. Familiares do sargento Trujillo se reuniram hoje na frente da Corregedoria da PM em Vitória, junto com membros da Associação de Cabos e Soldados. Esta é uma forma de protesto pela prisão do policial que se recusou a ir embora sem o colete à prova de balas. Ele não é bandido, ele é um pai de família responsável, ele faz falta dentro da nossa casa. Inclusive minhas filhas sentem a falta, choraram em saber que o pai estava preso, que é uma palavra muito forte, prisão, por uma pessoa que não fez coisas erradas, que não é bandido. Na última quinta-feira, dia 7, o sargento se recusou a deixar o colete no quartel para ir embora. Como insistiu em levar o equipamento, ele recebeu voz de prisão por desacatar uma ordem direta de um superior. Na madrugada de sexta, ele foi preso no batalhão da PM em Maruípe, Vitória. Os advogados do policial pediram o relaxamento da prisão, mas o juiz do caso não aceitou, dizendo que houve sim o crime de desobediência e, por isso, o militar deveria continuar preso. Sendo assim, os advogados então deram um novo passo, que foi entregar um habeas corpus para tentar a liberação do sargento Trujillo. Os coletes têm sido um problema constante para os policiais. De acordo com a Associação de Cabos e Soldados, falta equipamento e os que já existem estão em condições ruins. Nós entendemos a situação financeira que nós estamos passando, não só no Espírito Santo, mas em cenário nacional, só que há prioridades. Equipamento de proteção individual não é luxo. Nós não estamos falando de aumento de salário, nós não estamos falando de privilégio, nós estamos falando de equipamento de proteção individual. A Polícia Militar informou que o caso está sendo apurado e, por enquanto, não vai se manifestar. Na crise, ser criativo conta ponto. Enquanto o Lucas usa o mesmo espaço para 2 serviços, a Cristina resolveu fechar as portas do salão para atender na casa dos clientes. Isso mesmo, um atendimento personalizado. Materiais nas mãos e o destino é a casa da cliente. Há 7 meses, Cris fechou as portas do salão de beleza e iniciou o trabalho na mesma área, só que no estilo itinerante. Devido à crise, né? Eu tinha vários clientes e, de repente, os clientes que vinham toda semana começou a vir de 15 em 15 dias. Quem vinha de 15 em 15, uma vez no mês. Um dia eu estava conversando com a cliente, ela falou assim, por que você não pega seu salão no seu carro e não sai rodando por aí, fazendo o cabelo de um e de outro? Eu falei, você sabe que não é má ideia? Aí fui para casa, amadureci a ideia, determinei, vou fechar meu salão. O serviço personalizado tem feito sucesso. Em 7 meses de salão expresso, a Cris dobrou o faturamento. Atendendo em casa, a Cris tem um custo muito menor e o cliente mais comodidade. Você tem muito mais liberdade na sua casa, não tem tanta gente em volta esperando a vez. É tranquilo, eu gosto mais. Eu pagava o aluguel, eu já não pago mais aluguel, né? Eu ficava muito presa ao salão, eu não poderia resolver os meus problemas. Então, agora não, eu posso fazer um equilíbrio na minha vida. Esta especialista em recursos humanos avalia que a escolha da Cris é um ótimo exemplo de quem colocou a criatividade no lugar da crise. E para que essa modalidade de serviço seja sucesso, 2 coisas são indispensáveis: comportamento
e planejamento. Na verdade, as pessoas confundem. Eu saio do ambiente formal de trabalho, então eu tenho total autonomia para poder fazer do jeito que eu quiser. Na verdade, não é bem assim. Você está saindo de um ambiente formal, mas você precisa que tudo caminhe bem em relação a onde você estiver. Então, quanto melhor o seu planejamento para executar esse trabalho, mais chance você tem do seu trabalho fluir e de gerar aí uma percepção bacana por parte do seu cliente. Nesta outra loja, a palavra-chave para sair da crise foi otimizar. Aqui o cliente toca a campainha e o atendente pausa o serviço na oficina para vender roupas e acessórios. A gente tentou reduzir nossos custos da melhor forma, fazendo o atendimento nós mesmos, atendendo os clientes, para tentar trazer um relacionamento mais próximo com nossos próprios clientes. Quando a demanda de trabalho é maior, a atenção é o diferencial do serviço prestado. Ele tem que colocar no radar dele que ele tem 2 negócios para fazer dar certo. Então, precisa estar atento se o cliente que entra na loja está sendo bem atendido e da mesma forma quem traz ali o seu skate para ser consertado. Seja no trabalho de porta em porta ou agregando serviços em um único espaço, o sucesso está associado ao profissionalismo. Quanto maior a minha escuta para a necessidade desse cliente, mais chance eu tenho de atendê-lo da melhor forma possível e mais chance eu tenho dele sair dali feliz e indicar o meu negócio, seja ele qual for, para os amigos, para os conhecidos, e isso faz com que o negócio prospere. Pânico e correria logo cedo em bairro de Vila Velha. Bandidos abordaram um motociclista e efetuaram vários disparos. A vítima acabou morrendo. As lojas já estavam abertas e nesse posto de combustíveis havia clientes. O crime aconteceu no trânsito e praticamente embaixo dessa câmera de videomonitoramento da prefeitura. A vítima, identificada como Valcenir Oliveira, tinha 36 anos e morava no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. Valcenir foi morto com um tiro nas costas. Testemunhas disseram para a polícia que bem cedinho o Valcenir foi levar a mulher no serviço. Na volta, quando passava aqui pelo trevo de Capuaba, ele parou ali naquela rotatória e ficou um tempinho esperando para atravessar a pista. Nesse exato momento, homens que estavam num carro branco pararam atrás dele e começaram a atirar. Moradores escutaram mais ou menos uns 5 disparos, mas só um acertou o Valcenir. Mesmo baleado, ele continuou pilotando a moto e só caiu alguns metros à frente. Ali, olha, onde tem aquelas marcas de sangue. Testemunhas contaram ainda que os criminosos pararam o carro ao lado do corpo para conferir se o Valcenir estava mesmo morto. Só depois disso eles fugiram. Houve pânico na rua e no comércio. As pessoas começaram a se jogar no chão para se proteger dos disparos. Familiares disseram que Valcenir trabalhava em um ferro velho, mas moradores da região disseram que ele tinha envolvimento com o tráfico, inclusive já tinha sido baleado outras vezes. A motivação do crime será investigada pela polícia. Os suspeitos continuam foragidos. Quem tiver alguma informação, ligue 181. Acidente interdita a BR-101 Norte. A batida aconteceu em Conceição da Barra. O acidente envolveu 4 veículos. De acordo com a Eco 101, uma caminhonete bateu na traseira de um Corolla. Logo após, um Fiat Strada e um Gol se envolveram na batida. Uma pessoa que estava no Corolla morreu na hora. 3 feridos foram encaminhados para um hospital em São Mateus. A pista foi interditada para que a perícia fosse feita. E o fim de semana foi violento nas estradas capixabas. 2 graves acidentes foram registrados. Em Guarapari, uma jovem morreu no dia do aniversário. Em Aracruz, outras 3 pessoas também morreram. Os 2 graves acidentes aconteceram em rodovias que cortam o Espírito Santo. 4 pessoas morreram, outras 6 ficaram feridas. O primeiro acidente aconteceu na S257 em Aracruz e envolveu 2 carros de passeio e uma moto. 3 pessoas morreram. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a moto seguia no sentido centro de Aracruz, quando foi atingida de frente por uma picape que teria invadido a contramão. Um outro veículo que seguia logo atrás também se envolveu na batida. Na moto estavam Gessé dos Santos Nascimento, de 25 anos, e o carona Cleidson dos Santos Júnior, de 27. Os 2 morreram.
O motorista do Honda Fit, o advogado Melquiades Henrique Oliveira, de 33 anos, morreu ao dar entrada no hospital. A filha dele, de 2 anos, e a esposa ficaram presas às ferragens, mas foram socorridas com vida. Já em Guarapari, o acidente aconteceu ontem à tarde na Rodovia do Sol. 2 jovens estavam numa moto quando foram surpreendidas por um carro de passeio. Ele invadiu a contramão e bateu de frente na motocicleta. As 2 jovens, que são primas, caíram no chão. Márcia Renata Ramos Ferreira morreu no local. Era o aniversário dela. O motorista do carro que causou o acidente ficou no local e contou à polícia que dormiu ao volante. Disse ainda que voltava com o filho e com a esposa do hospital. Ele fez teste do bafômetro, que deu negativo. O motorista que causou o acidente de Guarapari foi ouvido pelo delegado de plantão e liberado, já que prestou socorro às vítimas. Os benefícios do alho para a nossa saúde. Além de regular a pressão, também reduz o colesterol. Mas para manter todas as propriedades, cozinhar o alho ou comprar aquele cortadinho não é uma boa ideia. Veja na reportagem de Luciano Rosetti. Ela descasca tudo direitinho e depois tempera o bife para o almoço. O gosto que o alho dá faz toda a diferença. O feijão, o arroz, a carne, depende do alho. Se não tiver alho, e tem que ser muito também para ficar gosto saboroso, tá? Nós fomos acostumados desde a infância a usar bastante alho. É um tempero que faz parte do cardápio da família e causa uma série de benefícios. Anota aí, o alho regula a pressão arterial, reduz os níveis de colesterol e combate triglicerídeos. Minha mãe toma para resfriado, você vê como é que ela é esperta. E fica boa, hein? Bom, a respeito dos benefícios principais, todo mundo já está sabendo um pouquinho, né? Agora, Letícia, uma dúvida. Aquele alho que já vem picado, pronto no potinho, tem os mesmos benefícios e propriedades do in natura? Então, o alho, quando ele já é picado, ele vai oxidando, então vai perdendo suas propriedades. O mais interessante é descascar na hora e consumir. E me diz aí, você costuma usar alho na comida? Sim, bastante. Temperando a comida, no dia a dia, como é que usa? Dia a dia. Tem que ter alho, comida sem alho não serve. Né? No macarrão, entendeu? No quibe, na carne, tudo. Um bom tempero que faz bem à saúde, né? Ah, e fora o gosto, né? Pois é, só que esquentar o alho na panela junto com a comida não é uma boa ideia, não. Para ter essas propriedades mesmo, o interessante é consumir cru. Pelo menos um dente de alho por dia cru. Pode ser picadinho, pode ser, enfim, quem consegue mastigar, mas tem que ser cru. Porque a partir do momento que você entra em contato com calor, você acaba perdendo e oxidando os nutrientes. Então, assim, a propriedade dele de ser antibacteriano, antifungicida, antiviral e para a parte de cardíaca, ele vai se perder. Então não é bom esquentar muito não, né? Não, vai ser mais só como tempero. Então, é interessante, é cru mesmo. Mas ninguém pode negar que o alho dá sempre um toque especial. Se você botar outros temperos, você vai comer o tempero. O alho só vai ser aquele sabor do alho. Vale muito a pena, né? Vale a pena, vale sim. Que delícia, hein? Olha, o chá de alho que Dona Nilda disse que a mãe toma ajuda realmente a combater a gripe. Um dos principais componentes do alho é a alicina. Além de ser antibacteriano, também reforça o sistema imunológico. Olha, alerta de temporal em várias regiões do estado. Ao longo dessa noite, em todo o Espírito Santo, com menor intensidade no litoral. Já para amanhã, terça-feira, o vento sopra de forma moderada pelo litoral, com algumas rajadas fortes no norte. A chuva mais intensa deve acontecer nas regiões sul, serrana e noroeste. Há risco de deslizamentos e alagamentos. Na Grande Vitória, previsão também de chuva moderada. Em Vitória, mínima de 25 e máxima de 31 graus. E a seguir, adolescente corta o cabelo da rival com faca. A gente já volta. Uma briga de 2 adolescentes em Linhares terminou na delegacia. Uma delas teve o cabelo cortado. A confusão aconteceu no bairro Santa Cruz. A agressora, de 17 anos, esperou a rival sair de casa para fazer ameaças. Ela estava com uma faca e, além de cortar o cabelo, ainda bateu a cabeça da vítima no chão.
A adolescente que apanhou conseguiu se soltar e correu em busca de socorro. A polícia foi acionada e prendeu a agressora. Ela se preparava para fugir num mototáxi. As duas adolescentes foram levadas para a delegacia. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.